assim, eles são anjos de outra categoria do que os anjos que vão sair. Shalom Uvracha. Nossa parashá nos conta que Yaakov fez uma tática para se encontrar com Esav. Os Malachim, os anjos que Yaakov mandou, conversaram com Esav, foram para a terra de Seir, para o monte Seir, campo de Edom, conversaram com Esav, explicaram tudo que o Yaakov pediu para eles explicarem. O efeito foi contrário. Os anjos voltaram, falaram para o Yaakov que agora o Esav ele vem, ele não está se comportando como irmão, ele está se comportando como Esav. Todo mundo fala, a palavra Esav era, todo mundo sabia que Esav era um criminoso. E os anjos falaram para Yaakov que agora ele vem com 400 capangas, ele vem terminar, ele surtou, agora ele vai te assassinar mesmo que o pai vai ouvir. Ele surtou. Yaakov ele se preparou para a guerra, ele se preparou para 3 coisas, e dessas 3 coisas a gente aprende em relação à nossa vida, como a gente tem que sempre estar preparado. Ele se preparou para rezar. Ele pediu para Hashem, ele falou: Atzileni na, me salva por favor, Miad Achi, do meu irmão, Miad Esav, do Esav, por causa que talvez ele vai matar as mulheres e as crianças. Então, aqui a gente aprende o Nusach da Tefillah, como a gente deve rezar. Yaakov, que ele era a pessoa que não tinha nenhum problema, a intimidade dele com Deus era total. Então, mesmo assim, ele não falou: Deus está sabendo tudo que eu preciso, então nem preciso pedir, nem preciso rezar. Ao contrário, na reza dele, ele detalhou tudo. Ele falou o que ele queria: Atzelenina, me salva. Salvar de quem? Do meu irmão. Mas se ele é seu irmão, por que precisa salvar você dele? Porque ele está se comportando como o Esav, que ele sempre foi. Quer dizer, da mesma maneira que o Esav ele tinha traduzido o nome do Yaakov, o Yaakov também traduziu o nome do Esav. Esav virou título para criminoso, a palavra Esav. Então, por que precisa se salvar dele? Porque talvez ele vai matar as mulheres e as crianças. Então daqui a gente aprende que quando a gente reza, a gente não tem que falar só Hashem me ajuda, só Deus me ajuda. Deus me ajuda é muito genérico, é melhor do que nada, melhor do que não rezar. Mas se você já vai rezar, para que falar só Deus me ajuda, Deus me salva? Você fala: olha, Atzileni na, me salva por favor. Quer dizer, seja educado na reza. Do que te salvar? Do que você está precisando? Entre em detalhes. Por qual motivo? Entre em detalhes do motivo. Vamos aprender com Yaakov, que ele não tinha nenhum motivo para, vamos dizer, nenhum motivo para rezar, porque Hashem tinha revelado para ele, por meio daquela profecia que ele teve quando ele estava na ida, que ele dormiu profundamente, e Deus mostrou para ele a escada com os anjos subindo e descendo, e prometeu para ele que vai cuidar dele. Então ele não tinha motivo para rezar, ele já tinha a promessa divina, mas por meio da reza a gente faz com que essa promessa divina aconteça mais rápido. Então, por maior que tenha sido a revelação, e Deus falou para ele: vou te proteger, vou te cuidar de você em tudo, mesmo assim a gente tem que rezar para fazer com que isso aconteça mais rápido. E a nossa reza ela tem que ser detalhada. Não imagina que se você chega tipo para um rei, hoje em dia esse exemplo é meio difícil. Antigamente era o exemplo mais simples, que na Europa cada lugar tinha um rei. Mas hoje em dia, vamos dizer assim, num país árabe, você está lá nos Emirates ficou famoso agora, antigamente ninguém sabia
Antigamente pensavam que a Emirates era empresa aérea, né? Não era conhecido que tem um país assim. Mas lá tem o sultão, o emir, tem o rei. Então você chega lá pro rei, você fala, me salva. Ele vai chamar a polícia, olha, corre aí, estão tentando assassinar essa pessoa. O que ele vai fazer? O que quer dizer me salva? Então, até com o rei material, você tem um rei carne e osso, que se fala em português, né? Em hebraico se fala carne e sangue, basar adam. Em português se fala carne e osso, não sei porque está faltando aí peça. Até um rei material, você tem que detalhar o seu pedido. Então, sendo que a nossa reza, ela representa isso, que a gente está aceitando que Deus dirige o mundo. Senão a gente não estaria rezando. Esse é o motivo que a gente está rezando. A gente está dizendo para Deus, olha, a situação está assim. Se eu não acreditasse em Deus, eu imaginaria que a situação vai continuar assim. Sendo que eu acredito em Deus, eu sei que vai ter uma mudança para o bem, mas para apressar essa mudança para o bem, eu vou fazer o meu pedido, e você faz o seu pedido como se você estivesse falando com um rei normal. Porque todo motivo da reza é que você está reconhecendo que Deus é o rei, e que por causa disso a situação não vai continuar dessa forma como está. Esse cotidiano, que tudo está ruim, vai precisar de uma mudança para o bem. Esse cotidiano é mudado por Deus. Então você reconhece isso. Então você está reconhecendo que tem alguém que está dirigindo o mundo. Então você se relaciona a esse que está dirigindo o mundo, mesmo que ele é o seu papaizinho querido, você se relaciona a ele como rei do mundo. Nessa função que ele está, imagina o filho do rei. Na hora que o rei está em casa, eles estão brincando. Na hora que ele vai visitar o pai dele no palácio, ele tem que respeitar o pai dele, que é o rei. Então aqui a gente tem que rezar como uma pessoa que vai fazer um pedido para o rei. Fazer o pedido, explicar o que você quer. E isso vai ser considerado reza, e isso vai fazer com que tudo aconteça mais rápido. Em casos extremos, nós vamos ver que o Moshe Rabbeinu, quando a Miriam ficou Metzorat, ficou lá com a nega Tzarat, o Moshe Rabbeinu rezou, ele falou uma reza de 4 palavras, 5 palavras. Ana Hashem Refana Allah, 5 palavras. Por favor, mas não esqueceu do por favor. Então sempre na nossa reza não esqueça do por favor. Então, Ana, por favor, Hashem, Deus, Refa, cura, na, por favor, novamente. Lá, quer dizer, se ele falou uma reza de 5 palavras, 2 dessas palavras já são por favor. Olha, presta atenção no detalhe. Então, a reza não é você mandar em Deus. Não é você falar, meu Deusinho querido, a ordem do dia aqui, deixa eu te falar o que você vai ter que fazer hoje. Hoje você vai ter que me salvar minha vida, porque o meu irmão, sabe, ele está vindo aí com 400 capangas para me assassinar. Não é assim. Olha como Yaakov pediu. Yaakov, que ele era o grande tzadik, ele já pediu por favor. Moshe Rabbeinu, ele pediu 2 vezes por favor numa reza de 5 palavras, que era uma reza de emergência. Nessa reza não entrou nem o nome da irmã dele, nem o nome da mãe dela, que quando a gente faz uma reza em hebraico, sendo que o judaísmo, o judeu ele é judeu por causa da mãe. Os povos do mundo, eles se relacionam ao pai. Então, quando a gente fala sobre povos do mundo, tipo, dá um exemplo. O exemplo que a gente tem de Bnei Esav, Bnei Ishmael, isso vai pelo pai. Agora, um judeu vai pela mãe. Isso que ele é judeu é pela mãe. A tribo é pelo pai, mas o fato dele ser judeu é pela mãe. Então, o que acontece? Que a gente tem que falar, no caso que a pessoa que está precisando da nossa reza é judeu,
a gente fala o nome dela, dessa pessoa, e o nome da mãe dela. Porque o judaísmo passa de mãe para filho. Se o caso, essa pessoa que está pedindo para nós a reza, ele não é judeu, a gente tem que citar o nome dele, dela e do pai dela. Porque alguém que não é judeu, a linhagem vai pelo pai. Então, o certo seria, quando você reza por alguém, tipo Moshe Rabbeinu, que rezasse pela Miriam, certo seria, olha, Ana Hashem, Refana le Miriam bat Yochevet. Mas ele não falou assim. Por quê? Ele ficou com medo que, olha, as pessoas vão falar que quando ele rezou pela irmã dele, ele rezou bastante, ele ficou com medo que iam falar assim. E quando ele rezou por outra pessoa, ele não rezou tanto quanto ele rezou pela irmã dele. Então, por causa disso, para que as pessoas não falem isso, aí no caso da irmã dele, ele resumiu ao máximo. Então a gente entende que o máximo de resumo da reza deve ser assim: Ana Hashem, por favor, Deus, fala o que você quer, que Deus cure alguém, ou que dê dinheiro para alguém, ou qual o pedido, por favor, para ela ou para ele. Quer dizer, nessas 5 palavras, você pode usar a mesma receita de Moshe Rabbeinu: por favor, Hashem, faz isso para ele, tipo, para ele ou para ela. Nessas 5 palavras, você só vai mudar a palavra do meio se você está pedindo uma cura para a pessoa, se você está pedindo outra coisa, um emprego, outra coisa. Mas essa é a micro-reza. É melhor do que nada, mas ela é uma micro-reza. A gente não deve se acostumar a rezar assim. Para rezar, a gente aprende já com Yaakov. Yaakov detalhou mais. Ou seja, no caso de Moshe Rabbeinu, ele tinha um motivo para fazer a micro-reza, mas no caso de Yaakov é uma reza normal. Então a gente tem que pedir para Hashem: faz o seu pedido, fala por favor, explica o que você quer, explica por que você quer. E o principal na reza é que você tem que sentir que o amor que Hashem tem pela gente, o amor que Deus tem por cada um de nós, é muito maior do que um casal com 100 anos de idade teria amor pelo próprio filho que nascesse nessa idade. O amor que Hashem tem por nós é infinitamente maior do que isso. Então Deus está esperando a sua reza. É como o pai que ouve a voz da criança, a mãe que ouve a voz da criança, isso traz felicidade para ela. Então, Deus ouve a nossa reza, Hashem está feliz com a nossa reza. Está cheio de orgulho da gente, está cheio de felicidade de nós. Esse é o primeiro detalhe, você saber que você está falando que Hashem está mais interessado em te ouvir do que você está interessado em falar. Diz o Magid Messet, tem uma escritura que diz: mais do que o bezerro quer mamar, a vaca quer dar de mamar. Ou seja, a vaca tem mais prazer em dar leite para o bezerro do que o bezerro tem prazer em tomar o leite. Então, assim é o mundo espiritual com o mundo material. Ou seja, que Deus tem mais vontade de ouvir a nossa reza do que a gente tem vontade de rezar. Deus tem mais alegria, mais prazer em ouvir a nossa reza do que a gente tem alegria e prazer em rezar. Então, esse é o primeiro detalhe. Se a pessoa vai rezar achando que tipo essa mentalidade do cristianismo, já que pegou muito nos brasileiros, a pessoa acha que Deus está distante. Tipo coisa da mitologia. Os italianos antigos, eles pegaram aqueles romanos antigos, diz a Gemara, a gente fazia parte do Império Romano. Israel era um estado do Império Romano, então a gente sabe muito da história de Roma, da nossa Gemara. E a Gemara nos conta que os romanos antigos,
eles não tinham uma língua própria. Eles pegaram a língua própria deles de outro povo, que eram latinos. É tipo, o brasileiro fala português, o brasileiro não fala tupi-guarani. Então o brasileiro pegou a língua de outro povo, os romanos pegaram a língua de outro povo. Eles não tinham religião própria. Eles pegaram a religião deles dos gregos. E na religião dos gregos, que é a mitologia, Deus está lá em cima e o ser humano está lá embaixo. Deus presta e o ser humano não presta. Deus é o Todo-Poderoso, o Todo-Tirano. Ele tem o prazer em maltratar os súditos e o ser humano tem o prazer em ser maltratado. Tem toda uma psicologia lá da mitologia. Então, sendo que o cristianismo é uma fusão que não deu certo entre uma pequena parte do judaísmo e 100% de mitologia, no cristianismo o conceito de Deus é vós serais, estarás, e Deus está lá longe, está sempre pegando no pé, tem um prazer quando você faz uma coisa errada para te castigar. Quer dizer, o principal de Deus é que Deus castiga. Então, se a pessoa está com essa mentalidade cristã e ele vai rezar com isso na cabeça, quer dizer aí já que raça ele vai rezar? Para quem ele está rezando? Está rezando para o Deus errado, mesmo que ele acha que ele está rezando. Ele já deixou a idolatria, ele já tirou da cabeça dele os assuntos da Trindade e toda a mitologia cristã, mas sobrou a mentalidade da idolatria, a mentalidade do cristianismo, que Deus é ruim, Deus castiga, Deus está querendo te pegar no pé, está te cercando, está te colocando no beco sem saída para te mostrar, olha, você viu? Está esperando a hora que você tropeça. Tipo, infelizmente, não sei, a pessoa que fala que tem inferno eterno é assim, um absurdo. Tipo, todos esses conceitos do cristianismo são um absurdo verdadeiro. Então, seria melhor para aqueles romanos antigos, na hora que eles já tiveram a oportunidade de entrar em contato com a nossa cultura, se eles tivessem feito a coisa certa, seria muito melhor. Mas eles mantiveram a mentalidade deles, mantiveram a cultura deles. Por causa disso, a gente tem que tomar cuidado. Mesmo a pessoa que fala, olha, eu deixei a idolatria, eu estou rezando para Deus de verdade, mas a mentalidade dele, o subconsciente dele de Deus é um Deus ruim, é um Deus tirano. E uma grande causa disso também é quando você lê o Tanakh, quando você lê as escrituras judaicas. As escrituras judaicas, elas são como uma mãe que ela vê que a criança vai enfiar um ferro numa tomada de 220, a criança vai morrer, e a mãe dá um berro para a criança e fala, se você colocar o ferro nessa tomada, você vai levar uma chinelada. A criança não coloca o ferro, mas se colocasse, não ia levar chinelada nenhuma, ia morrer. Então a mãe, para salvar a vida da criança, ela está usando uma linguagem, como se fala, uma linguagem dura, não sei em português como se fala essa palavra, mas uma linguagem dura para salvar a vida da criança. Quer dizer, por causa que ela é tão boa, por tanta bondade que ela tem, por tanto amor que ela tem pela criança, ela é obrigada a usar essa linguagem para que a criança não prejudique a si própria. Então, por isso que a Torá usa uma linguagem dura, mas se você vê na prática, um tribunal que fazia uma pena de morte uma vez em 7 anos, na época da Mishnah, era chamado de tribunal assassino. Então, por causa que a linguagem da Torá é uma linguagem assim de alerta, né, para o nosso bem, muitas pessoas acabam misturando, acabam pegando aquela mentalidade do cristianismo, achando que, olha, Deus, olha o prazer que Deus tem, é morrerá e apedrejará e todo aquele que eles acham que Deus tem prazer em fazer o mal para alguém. Deus me livre, assim, é a mitologia. O Deus é o Todo-Poderoso, então ele
demonstra o poder dele maltratando os outros. E no judaísmo é o contrário. No judaísmo, que é a religião verdadeira, Deus é a essência do bem. A natureza do bem é fazer o bem. Então, como você ama suas crianças, você nunca colocaria a sua criança no inferno eterno e nem estaria assim, rastreando ele para dar um castigo. Mas muito pelo contrário, você tem orgulho da sua criança, você tem o prazer em ouvir ela. Quanto mais, infinitamente mais, Deus. Então, o primeiro ponto da reza tem que ser esse. Não começar a rezar imaginando que você não vai ser ouvido. Muito pelo contrário, como disse o Maggid Mesrit, mais do que a vaca, mais do que o bezerro quer mamar, a vaca quer dar de mamar. Mais do que a gente quer rezar, a gente quer ouvir a nossa reza. Outro detalhe, dizem nossos sábios, que a gente não deve rezar se a gente... Quer dizer, tem que rezar, mas a gente deve rezar com alegria. Eles usam uma linguagem, Einom dim leitpalel, ela me toca covedrosh, ou seja, assim, toda aquela explicação para o covedrosh, assim, de mitzvah, alegria de mitzvah, uma alegria que ela é proveniente de um lado puro. Então a gente tem que estar alegre. Então, um exemplo para isso é o profeta Elisha, que dizem nossos sábios que a presença divina não paira no lugar de tristeza, porque tristeza é impureza, tristeza é o lado ruim, tristeza é a citrachra. Então, por causa que a revelação divina não paira sobre o lugar impuro, então dizem nossos sábios, para rezar você tem que estar alegre, porque senão não tem a sincronização com Deus. Tinha o profeta Elisha, um caso assim incrível, que ele tinha que falar uma profecia e ele estava lá na frente do Yoram ben Achav, o rei de Israel, que era um idólatra. Ele ficou desanimado na frente de uma pessoa dessas que faz idolatria, faz com que o país inteiro faça idolatria. Na hora que ele ficou triste, a presença divina deixou ele. Ele não tinha como falar a profecia. Então ele resolveu esse problema artificialmente. Ele falou, por favor, me traz alguém para tocar uma música. E aí, na hora que trouxeram alguém para tocar a música, aí ele ficou alegre, a presença divina pairou sobre ele novamente. Ele falou a profecia. Dizem nossos sábios, assim a gente tem que rezar com alegria, mas alegria que a proveniência dela é mitzvah. Como no caso do profeta Elisha. Deus me livre, não uma alegria que a proveniência dela é uma coisa errada que a pessoa fez e ficou alegre por ter feito. Então a gente tem que ter alegria de mitzvah, alegria de estar cumprindo o mandamento divino, de estar rezando e rezar com alegria, saber que Deus tem mais prazer em ouvir a nossa reza do que nós temos em rezar. E aí nós aprendemos de Yaakov o que a gente deve falar na reza. A gente deve especificar. Se até Yaakov, que era o grande tzadik, ele especificou, quanto mais nós. Então vamos aproveitar, rezar mais e mais, saber que não tem status quo no mundo. O mundo não vai continuar como ele está, vai ter uma mudança para o bem. E essa mudança para o bem tem no macrocosmo e no microcosmo. Cada um de nós é um mundo pequeno. Então essa mudança para o bem acontece na vida de cada um de nós o tempo todo. Então não imagina que a vida vai continuar do jeito que está. Sempre vai ter uma mudança para melhor. Mas para acelerar essa mudança para melhor, a gente tem que rezar e rezar e rezar. Rezar e rezar e rezar, quer dizer, muita alegria, muita alegria, muita alegria. E ter o prazer de rezar todo dia. Ter o prazer de rezar. Rezar com muita alegria. Atzlachá, briut, panasá bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Bekol tov.